Os intercessores continuem posicionados em nome de Jesus. Gálatas 4, verso 1, que diz assim: ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Aleluia. Feche a sua Bíblia ou mantenha-se aberta, mas coloque do seu lado. Eu gostaria de nessa noite compartilhar com você uma palavra que esses dias vem ardendo em meu coração quando coloquei diante de Deus. E eu queria falar hoje sobre paternidade, sobre filhos espirituais, sabe, e futuros pais. Mas antes de eu entrar nessa mensagem, eu gostaria de rever com vocês um pouco o que acontece no nosso meio, na nossa família. Porque diferente do que falam por aí, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, nesse caso tem tudo a ver uma coisa com a outra. Porque Timóteo, ele fala no seu capítulo 3, verso 5, que o homem que não governa bem a sua casa, ele não vai conseguir governar a casa do Senhor. E eu até tinha entendido por muito tempo essa passagem de uma forma totalmente diferente, pela qual o Espírito Santo me deu esse privilégio de receber uma revelação dentro dessa palavra. Porque em todo tempo, sabe, ele está se falando de filhos que ainda não amadureceram para assumir uma responsabilidade. E trazendo para os nossos dias, não mexe, não deixa do jeito que está, para não distrair. E o que acontece? Houve um tempo em que a gente comenta, os velhos tempos. Os velhos tempos, no nosso tempo, no meu tempo, que eu tenho 47 anos, a gente olhava para a criação dos nossos pais e muitos de nós sente, falta desse tempo. Eu admirava isso e tinha uma admiração grande da forma como meu pai conduzia, o governo na minha casa. E principalmente na época em que havia ainda muita inocência no nosso meio. Não havia tanta maldade, malícia. Eu lembro que quando jovem, eu me juntava com outros jovens, e até para a gente chegar em uma outra jovem, era muita vergonha, a gente era muito tímido, e eu cheguei até ao meu 15 anos para 16, a dormir ao lado de uma jovem sem sequer tocar nela. Para você entender como aqueles tempos verdadeiramente forjaram filhos que assumiram grandes responsabilidades com suas famílias e estão vendo essa continuidade, no filho dos seus filhos, de geração em geração. E eu entendo porque nós, quando olhamos hoje para uma adolescente de 13, 14 anos, que está no seu período de gestação, muitos de nós olham assim e falam: é uma criança carregando outra criança. Não é verdade? E qual a tendência
dessa criação, vindo dar uma criação em que vai gerar uma mãe ou um pai, sabe, promissor nas mãos de Deus, ou até mesmo para a família. Eu conheço adolescentes, até mesmo em minha família, que muito jovem, sabe, se tornaram mães, sendo ainda meninas, crianças. E você conhece a história, você sabe o quanto que isso é prejudicial a um propósito. Hoje eu entendo que isso é prejudicial ao propósito de Deus, porque tudo está ligado a uma paternidade, tudo está ligado a um sacerdócio, sabe, tudo está ligado, porque Deus, Ele se apresenta aos seus filhos, quando um dos seus filhos necessita de uma palavra de direção de um pai, Ele se apresenta a esse filho. Quando esse filho ou filha está necessitado, sabe, de uma palavra materna, Ele se apresenta também dessa forma. E eu vejo que, sabe, muitas famílias hoje, muitas mães e pais choram, porque não que eles não soubessem governar a sua casa, porque os seus filhos hoje lhe fazem chorar, em vez de dar orgulho. Sabe, nesses dias eu estava estudando e o Espírito Santo falando comigo acerca disso. Hoje é cafona, hoje, sabe, alguém ri de você quando você encontra o teu pai na rua ou tua mãe e você dá bênção, pede bênção a ela ou a ele, porque foi perdido, sabe, essa maravilha que é, sabe, você carregar esse princípio que Deus depositou no coração do homem. E por isso hoje nós temos, sabe, famílias que estão aí, sabe, com seus pais e mães que choram, porque estão vendo seus filhos, sabe, traçar um caminho que eles não gostariam que eles tivessem traçado, mas que eles olham para trás e vê que também eles não tiveram um pai presente e um pai que lhe desse uma direção. Isso vem passando de geração em geração. E hoje a gente vê a dificuldade que está hoje de um pai, sabe, colocar ordem na sua casa. Hoje nós vemos a dificuldade, como está tão difícil para uma mãe hoje coordenar a sua casa. Porque os filhos perderam, sabe, alguns filhos perderam aquela essência, sabe, de obediência, de zelo pelo pai e pela mãe, daquele reconhecimento. E quando isso acontece, sabe, se Deus não entrar, como fica difícil a situação, quanta destruição acontece. E o que isso hoje afeta na igreja? Sabe, o apóstolo Paulo, ele cita muito bem 3 filhos, que ele chama de filhinhos, Timóteo, Tito, tem um outro que, Onésio parece, são os 3 filhos que ele adotou, sabe, filho de sua fé, em que um deles mais citado, Timóteo, quando ele encontra Timóteo em Atos 16, Timóteo já era discípulo, sabe, Timóteo tinha uma mãe e uma avó que deram direção a ele, sabe, ensinaram a ele os princípios de Deus. E quando Timóteo chega naquela cidade, ele encontra, e a sua mãe, sabe, Eunice, ela chega para Paulo e dá ali o testemunho do filho dela, em sua primeira viagem missionária. Sabe, quando ele ouve aquela mãe dizendo: olha, esse vai servir o Senhor com honra, esse vai obedecer à vontade, à palavra de Deus.
O meu filho está pronto. Paulo pegou, sabe, Timóteo, confiando na palavra e olhando e vendo o posicionamento de um homem de Deus, de um jovem. Poderia ter aproximadamente 20 anos de idade. Mas Paulo olha para ele e fala: Timóteo, vem, me segue. Sabe, e você vai ver a história. Ele, quando está no seu final, no seu ministério, sabe, quando ele diz que combateu um bom combate, quando ele já sabe, já viu uma sentença para ele, a primeira coisa que ele faz é mandar uma mensagem para Timóteo e diz: meu filho, te apressa e vem até mim. Porque Paulo confiou, sabe, o governo daquilo que ele carregava para um dos seus filhos espirituais, para um dos seus filhos de fé. E hoje, o que isso afeta na igreja? Nós falamos muito que precisamos formar pais, mas eu entendi que não, se não formarmos filhos para que eles sejam pais, não adianta. Talvez por esse motivo que hoje nós temos em nossas igrejas pessoas em lugares que ainda não eram para estar, porque eles cresceram na igreja com autonomia, cresceram na igreja, sabe, sendo dono da verdade, não obedecendo liderança, não se submetendo aos seus pais espirituais. Aleluia. E por isso nós temos essa dificuldade, porque tem filhos, pessoas que entram por essas portas, e a gente costuma atribuir, sabe, que a paternidade ela tem que ser abraçada na vida dos novos convertidos, daqueles que estão vindo agora para Jesus. E nem sempre é também. Nós estamos se falando de filhos que hoje estão imaturos, sabe, se tornando pais, mas não estão preparados, não estão prontos ainda para exercer uma paternidade sobre a vida de alguém. Vai dar errado, vai dar ruim. Porque quando você tem um filho que ele não aprendeu os princípios a ser filho, a obedecer, ele, quando receber qualquer autoridade, ele vai negligenciar. Por isso que hoje nós temos dificuldade, se nós não entendermos isso. É melhor que o filho, sabe, porque o filho pode, sabe, olhar para dentro de si. Quantos de nós já olhamos para nós? Ai, eu não estou preparado para estar aqui. Mas eu vou assumir por causa do que os outros vão falar. Ei, assuma essa responsabilidade. Procure alguém que esteja de braços abertos, sabe, querendo servir você, ser um pai espiritual para você, que queira te acolher, te adotar, e abraça esse pai. Sabe, nós estamos perdendo a oportunidade. Tá bom, não mexe mais com esse sonho em nome de Jesus. Nós estamos perdendo, sabe, a oportunidade de usar, sabe, de uma paternidade que vai mudar a vida e o caráter das pessoas. Tem pessoas que entram aqui que estão há 12 anos, como aquela mulher do fluxo de sangue, sabe, querendo tocar em Jesus ou em alguém que o represente, só para ouvir uma palavra que vai gerar uma chave nela. Que aquela mulher entrou, e quando ela rompe a multidão, a palavra que mudou a vida daquela mulher foi quando Jesus olha para ela e diz: quem me tocou? E quando aquela mulher diz: fui eu que te toquei. Quando Jesus olha para ela e diz: filha, aquilo ali, sabe,
curou, não estancou o fluxo de sangue, mas sarou todas as feridas da alma, traumas que aquela mulher carregava. Tem pessoas que entram por essas portas, sabe, precisando ouvir uma palavra, que você olhe para ela, sabe, e adote ela como filho ou filha, e use, sabe, de uma paternidade de Deus sobre a vida dela. Glória a Deus, aleluia. Só que ninguém quer adotar ninguém, porque quando você fala hoje em adotar um filho, é muitos que dizem muita despesa. Se fosse fácil, não era algo tão grandioso. Hoje você adotar alguém como teu filho, na fé, vai exigir que você também passe noites em claro, sabe? Como você é mãe, você é pai. Quando o teu filho, ele está, sabe, saindo, ele está rebelde, você passa noites em claro, intercedendo a Deus pela vida dele. E talvez isso esteja faltando na igreja. Nós queremos, queremos abraçar, sabe, as almas que entram, elas aceitam a Jesus, nós pegamos até o nome delas, colocamos um telefone e ligamos uma vez, duas vezes, mas depois acaba. Um pai e uma mãe não abrem mão dos seus filhos, por mais errado e perdido que eles estejam. Glória a Deus. Pode todo mundo olhar e dizer que não presta. Pode todo mundo dizer que já está acabado. Mas uma mãe e um pai, o filho dela, ela ama e ele vai mudar, porque esse é o coração de uma mãe. Ele vai mudar. Deixa eu te dizer uma coisa: quer que Deus flua através de você, começa a adotar uma pessoa como teu filho espiritual, começa, sabe, usar esse amor para tratar a vida dele, para que ele seja um pai exemplar, aonde as pessoas que ele vai servir, ele possa alcançar o coração delas. Aleluia, eu creio, Deus. Só que nós não queremos assumir essa responsabilidade. Muitas igrejas, sabe, não aceitam esse termo, sabe, paternidade para as nações. Muitas igrejas não têm nem suas doutrinas, sabe, sobre falar sobre paternidade. E talvez porque, sabe, ainda não veio ao entendimento deles. Mas vai vir, sabe por quê? Tudo gira em torno da família. Tudo gira em torno de um pai, de uma mãe, que Deus está levantando nesses tempos agora, sabe, para que a família, ela venha entender o significado de Cristo, seu cabeça da igreja, sabe, de Cristo, seu sumo sacerdote. Aleluia, Deus. Esses valores têm sido esquecidos, porque muitos de nós não estão exercendo o sacerdócio dentro da nossa casa. Muitos de nós têm abandonado, sabe, esse princípio. Antes, a Bíblia diz que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos dignos da ira de Deus. Mas Cristo nos aproximou do Pai. Através de Cristo fomos adotados, enxertados nele. Sabe, depois que fomos enxertados em Cristo, agora Ele colocou em nós o Espírito Santo de Deus, que faz com que a gente reconheça o senhorio de Deus, o Pai que Ele é, sabe? É só através dele. Aleluia. Glória, glória a Deus. Então não almeje, sabe, lugares, posições, mas anseie, sabe, por adotar alguém, como uma mãe, um pai, sabe, uma mãe que é estéril, que não pode conceber filho, sabe, esteja ansioso, como aquele casal que é doido para ter um filho e não pode gerar do seu próprio ventre.
quando eles entram em acordo para adotar um filho. Eles vão, analisam, faz as suas contabilidades e adotam um filho. E aquela criança agora, adotada, sendo cuidada pelo pai e pela mãe. E ele era órfão. Mas agora quando ele chegar no colégio, ele pode dizer: eu não sou mais órfão, eu tenho um pai e uma mãe. Tem muitos órfãos entrando por essa casa e tem voltado para as ruas, para a sua casa, porque eles chegaram aqui rompendo, com a religiosidade, rompendo com aqueles: não pode tomar isso, não pode encostar na ceia, rompendo com tudo isso, e chegou aqui, não encontrou alguém que pudesse dizer assim: vem filho, vem filha, eu te adoto, vem, eu quero que você faça parte agora da minha casa. Quando nós fizermos isso, aí Deus vai confiar nas nossas mãos, as grandes coisas que tem para realizar através de nós. Mas enquanto isso não acontecer, não importa se eu sou pastor, eu sou não sei o que, não adianta. Se você ainda não se sente capaz, ainda não está conseguindo se submeter, procure um pai para te ensinar, te dar direção. Mas não enfrente, com uma imaturidade, não abrace uma paternidade sobre alguém sem você estar preparado, porque você vai matar essa pessoa. Porque da forma como você foi tratado pelos teus pais, você vai tratar ela, e o filho dela vai tratar os filhos dela, e isso vai gerando uma cadeia, de frustrações, de choro, de angústia. Nós precisamos rever, nós precisamos entender que Ele nos adotou, nós éramos órfãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E hoje somos filhos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Hoje nós somos filhos. Tem alguém aí que ainda se sente órfão? Mas que não. Se você é filho, então levanta a tua mão aí. Dá um grito de glória, grita que você tem um pai. Grita que você tem um pai. E o pai, ele ama os seus filhos. Ele corrige aquele que ele ama. Um filho que não aceita a correção do seu pai tem tudo para ele ter uma vida frustrada. Mas os filhos que aceitam a correção dos seus pais, eles vão ser pais que vão ensinar a direção, vão dar um destino para os seus filhos, que eles vão se orgulhar. Assuma essa paternidade. Adote uma pessoa. E o que eu tenho que fazer então, pastor? Glória. O Espírito testificou que você está preparado para, como uma mulher. Eu já ouvi isso de muitas, Sandra, não estou preparada para ser mãe. Isso não é ruim, é bom porque ela sabe que não está pronta. Mas já ouviu daquelas, da sua filha, já ouviu de alguém assim: poxa, agora eu quero uma filha, eu quero um filho. Seja dessa forma. Se você sabe que você consegue, exercer uma paternidade sobre a vida de alguém, você quer adotar um filho, faça isso. Você está pronto, faça isso. Faça isso, porque você vai tirar, uma pessoa deste mundo, do jugo deste mundo aí, e você vai trazer ela para perto do Pai. Eu creio, Deus. Você vai ajudar a ser curado dos traumas. Tem pessoas que entram por essas portas que tem dificuldade de ter Deus como Pai. E como que eles vão reconhecer Deus como Pai? Através dos seus filhos maduros. Aleluia. Através dos seus filhos maduros. Pessoas vão se aproximar de Deus porque eles vão ver Jesus em você. Aleluia, maravilha, Jesus. O
apóstolo Paulo fala assim, sabe? Ele falou que ele sentiu dor de parto, de gestação, sabe? Ele sentiu dor. Ele falou assim: meus filhos, eu sinto dor, como se eu tivesse, sabe, tido vocês do meu próprio ventre. Pela dor que eu sinto, e vou continuar até que eu leve vocês, sabe, a se parecer com Cristo, até que Cristo seja esculpido em vocês. Aleluia! Eu vou continuar sofrendo, sabe, levando, sabe, pagar um preço, até que Cristo se manifeste em você. Aleluia! Cadê os pais para colocar isso no seu coração? Aleluia! Abraça um filho que está órfão e diga assim: olha, conta comigo. Eu vou sofrer contigo até que Cristo seja manifesto em você. Louvado seja o teu nome, Deus. Tem muitos filhos que querem acompanhar os seus pais na fé, mas só quando tudo está perfeito, só quando, sabe, o ministério está fluindo, só quando as coisas estão favoráveis. Sabe, mas o apóstolo Paulo, ele levou, sabe, Timóteo foi com ele para a primeira viagem missionária e sofreu junto com ele, sabe, ele declarou o sofrimento que ele teve e Timóteo estava com ele. Ele estava na prisão e ele diz assim para Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, quando eu estou na aflição eu lembro das tuas lágrimas, sabe? É uma via de mão dupla. Aquele filho que torna um amigão do seu pai. Da mesma forma como você o abraçou, o adotou, ele vai crescendo e vai começando a te honrar também. Ele diz: pai, eu sou contigo. Aleluia, Deus. Se não tivermos essa sensibilidade, não adianta. Se o filho crescer ao lado do seu pai espiritual, e quando o seu pai está, sabe, nos desafios da sua vida, nas suas lutas, e ele se retirar, sabe, não vai funcionar, não vai fluir. Deus não vai confiar na vida desse filho, ele não vai se tornar um bom pai. Nós precisamos fazer isso, senão nós vamos ser só mais uma igreja, sabe, confinados a uma liturgia, confinado a, sabe, uma liturgia que segue de geração em geração, ministérios que não estão abraçando a causa, mas estão vivendo, sabe, um círculo vicioso. Deus até se manifesta, porque Ele é Pai, como eu já falei. Até que Ele venha, Ele vai usar do seu amor para conosco. Até que Ele venha, Ele vai ouvir o teu clamor. Até que Ele venha, mesmo na tua rebeldia e na minha, Ele ainda vai dizer: meu filho, eu te amo. Ei, vamos abrir o nosso entendimento para entender o que o Pai quer fazer nesses dias. Aleluia! Louvado seja Deus. E quem que nós começamos, sabe, colocar o coração nesse amor, sabe, por esse filho que você vai adotar, eu creio, a partir de hoje. Que você passe noites em claro até que ele seja liberto, até que os seus traumas sejam curados. Sabe, você vai abrir mão de eventos, sabe, só para estar no lado dele e dela. Aleluia. Porque hoje nós vemos pessoas, sabe, que vêm uma vez na igreja e depois não querem mais, tem trauma até da igreja, porque vieram aqui em busca de alguma coisa, sabe, e quando eles não encontraram, foram em outro lugar. Isso não encontra. E daqui a pouco são pessoas que não entram mais em uma igreja.
porque eles entraram aqui. E é muitos que dizem assim: cala a tua boca, ele não vai te ouvir. Ele está gritando: ei, aqui que Jesus está. Aí alguém está dizendo: não está aqui não, tu não é digno de tocar na ceia. Alguém diz: é aqui que Jesus está, não, tu não é digno de participar disso, daquilo. Eu oro para que essa noite seja virada uma chave dentro de você. Sabe que você tem uma sensibilidade de, sabe, exercer paternidade sobre a vida de alguém, que Deus vai colocar na tua vida, sabe, todo despedaçado, e você, como um bom pai, como uma boa mãe, você vai abraçar e vai curar as feridas. Você vai olhar para trás e vai dizer: ele me adotou, eu não era filho, eu não era ninguém, mas ele me adotou. Eu sou filho hoje porque ele me adotou. Vamos parar de olhar somente para nós. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Vamos olhar que tem filhos. E sabe, uma das coisas mais erradas que tem é a gente não discernir essas coisas. Porque tem filhos na casa que Deus colocou aqui para a gente cuidar deles, mas eles são rebeldes. Eles, sabe, faz só o que der na telha, não se submetem. Mas isso só está sendo difícil porque você ainda não assumiu a responsabilidade como mãe ou pai dessa pessoa. Ele está assim porque está sem direção. Ele está crescendo assim na igreja. Sabe, quando ele ficar mais velho, ele vai dar problema, sabe, no ministério, porque não teve ninguém para assumir essa responsabilidade, para ensinar ele. Por isso que hoje tem pastores, líderes com dificuldades de liderar, sabe? Porque muitas pessoas que vieram cheias de traumas e hoje estão precisando que essa igreja que carrega esse nome, paternidade para as nações, abra o seu entendimento, senão vamos ter que rasgar isso daqui, se não abrir o nosso entendimento para o que verdadeiramente tem que ser feito nesse lugar. Não adianta carregarmos esse nome se nós não está primeiro aqui no nosso coração. Glória a Deus. Paternidade para as nações foi um presente. Esse nome, quando foi, sabe, identificado a identidade desse ministério, foi como um impacto, não foi? Foi como um impacto. Aleluia. Porque só agora eu tenho um entendimento de quão importante é, sabe, nós exercermos paternidade sobre a vida daqueles que estão órfãos no nosso meio. Traumas vão ser curados. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai ter alegria de quando alguém chamar e dizer assim: pastor, eu preciso de alguém para colocar em tal lugar, para lançar. Você vai correr que nem a dona Eunice chegou para o apóstolo Paulo e disse assim: olha, o meu filho está pronto. O meu filho está pronto, eu ensinei ele. Ele obedece aqui dentro de casa. Ele honra a Deus aqui. Ele foi ensinado a honrar a Deus. Pode levar ele. Você vai se orgulhar. Sabe, quando você conduzir um pai a um propósito, um filho. Quando você conduzir um filho, sabe, é como uma mãe que, sabe, paga um preço para que o seu filho passe nas universidades, para que o seu filho termine seus estudos, e quando ele alcança aquele objetivo, é uma festa. Que alegria. Glória a Deus. Porque não tem essa
essa mesma alegria em Cristo Jesus, para que nós levamos os filhos que estão órfãos, sabe, a alcançar aquilo que nós temos quando nós entramos por essas portas, triste, mas quando, sabe, começamos a adorar, quando nós entramos aqui, nós sentimos o abraço do Pai. E muitos órfãos não sentem, porque não conhecem o Pai. Eles precisam ser levados ao Pai. Eles precisam ser levados a esse Pai que hoje é o nosso Pai. Eu não sei como você vai sair daqui hoje. Talvez você diga uma pregação, né, da família está muito além disso, o valor está muito além de ser um culto qualquer. Porque se através dessa mensagem, se pelo menos 2 pais se levantarem aqui e assumirem a responsabilidade por um filho, nós vamos ver pessoas libertas aqui. Eis-me aqui, Jesus, aleluia. Então eu oro para que Deus desperte em você. Glória a Deus, glória a Deus. Mas examina como você está. Examina se você está sendo um bom filho. Oh, Espírito. Examina como é que está você como filho aqui dentro dessa casa. Se você tem se submetido, mesmo você tendo razão, se você tem se submetido aos teus pais da fé, aos teus líderes, Espírito Santo de Deus. se você tem se submetido, baixado a cabeça, você está pronto. Sabe o que estraga o filho? É quando o pai usa do sacerdócio dentro de casa e a mãe passa a mão. Sabe, eu chegava na casa dos meus amigos para chamar para brincar bola todo dia, 3 horas da tarde, na minha cidade. E tinha um dos garotos que quando eu batia lá, alguns dias que eu batia lá, vamos? Aí ele falava, não, meu pai não deixa. Meu pai não deixou. Eu disse, cara, teu pai só chega à noite. Não, mas a minha mãe está em casa. E meu pai falou para ela que eu não posso ir. Sabe? O filho, ele não pode encontrar essa brecha, sabe, entre o pai e a mãe. Se a mãe falou, está assinado embaixo, acabou. Se o filho, ele quer se tornar, sabe, uma boa mãe ou um bom pai, ele vai se submeter, sabe, àquele governo que ele está. Porque o que vai valer é a obediência. E hoje nós, de repente, temos dificuldade para obedecer uma liderança, porque eu sei mais. Sabe, o apóstolo Paulo, quando ele manda uma carta para a igreja de Corinto, ele chega e fala assim: eu queria escrever para vocês como se escreve para filhos maduros, mas infelizmente eu tenho que falar para vocês escrever como escreve para criança. Vocês não cresceram ainda, não amadureceram. Você acha que ele não queria receber cartas de lá, dizendo, olha, a obra está fluindo, olha, o que tu deixou aqui sob a tutela da liderança tal, está fluindo, obedeceram, está fluindo a obra, está crescendo. Mas não, ele recebe a notícia que tinha partidários no meio deles. Alguém só se alegra quando a pastora Márcia está aqui adorando que o céu desce no lugar. E outros é quando a Ana Beatriz ou a Andresa, sabe? E isso não é bom, porque você tem que celebrar quando Deus está usando o teu irmão ou teu filho, sabe? Você tem que celebrar quando Deus está usando alguém, para que isso gere nele também esse sentido de celebrar quando ele não estiver fluindo, mas você estiver.
temos que ter essa sensibilidade. Sabe, um pai, ele não cria um filho para si mesmo, mas a gente cria os nossos filhos para eles fluírem mais do que a gente, para eles serem melhor do que nós fomos. Nenhum pai quer, eu por exemplo, não quero que meu filho jamais seja pedreiro. Eu quero que ele seja alguém melhor do que eu. Sabe, todos os pais têm esse pensamento. E por que no nosso meio a dificuldade de usarmos de paternidade sobre alguém? É porque nós até começamos, mas de repente o teu filho começou, sabe? O teu filho na fé começou a crescer. Aí de repente veio o ciúme, veio, opa, eu cheguei primeiro, ele já está fluindo melhor que eu, vou parar um pouquinho de orar por ele. Vou parar um pouco de dar uma direção a ele. Não faça isso não. Fala assim, ó, tu vai ser melhor que eu, flua. Sabe, flua, você vai ser melhor que eu. Sabe, Deus vai te usar mais do que me usou. Deus vai te usar mais do que me usa. Então esse é o coração de um pai. O coração de um pai, ele sempre vai lançar o seu filho adiante. Glória. Então eu creio que essa noite, Deus, eu creio que essa noite, Deus, sabe, vai virar uma chave dentro de você. Você vai começar a ter o prazer, sabe, de uma gestação. Sabe, quando você coloca o teu coração, sabe, e você começa, adota uma pessoa para você ver. E você vai começar a se lembrar, né? Eu lembro que um dia uma pessoa, que eu não quero falar o nome dela, né? Eu liguei para ela e eu disse, oi filha não, eu falei, oi, tudo bem? E ela pegou e disse assim, você não me chamou de filha? Está acontecendo alguma coisa? Não, mas é lindo, sabe por quê? Quando eu conheci essa mulher aqui, ela entrou aqui precisando de um pai. Precisando de um pai. E eu louvo a Deus, porque pode passar tempo sem eu falar com ela, mas sempre, sabe, quando eu vejo ela me liga, ela está aflita, está na aflição, até mesmo na alegria. Ela liga, como é que o senhor está, pastor? É o prazer de uma gestação, quando você, sabe, adota um filho, que você acompanha ele, não só pega o nome dele, não só pega o telefone dele, mas quando você se lembra, quando você está orando e dizer, Senhor, eu oro pela vida do meu filho, que o Senhor colocou nas minhas mãos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Fica de pé, Jesus. Oh, Deus amado. Eu queria que você, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você por um momento tropeçou e precisa renovar uma aliança, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu queria orar por você. Nós vamos ouvir o louvor agora. E eu quero que você, sabe, venha aqui. Nós vamos orar pela tua vida, sabe, com sede.